Quero saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus fale fundo no teu coração hoje. Que hoje você entenda a razão pela qual você veio até este mundo. Que hoje o propósito de Deus seja cumprido na tua vida. E que o sonho de Deus venha a ser realizado em você. Nós estávamos agora, como igreja local, sede, orando, pedindo a Deus para que possa abrir as portas amplamente, a fim de que o Evangelho que Ele depositou neste ministério seja disseminado por toda a nação, tribo, língua e povo. Até porque as almas que estão aí estão precisando receber esta última mensagem, a mensagem que ecoará antes de Jesus voltar pela segunda vez à terra. E eu queria apelar a você que está nos assistindo, juntamente com os irmãos da igreja sede, para que nós estejamos unidos em oração e orando uns pelos outros. Por quê? Todo aquele que se envolve nesta pregação, a pregação da mensagem que Deus deu a este ministério, não importa em qual ramo da obra, todo ele será alvo de ataque do diabo. O inimigo vai tentar derrubar, vai tentar deixar sem recursos financeiros, sem trabalho, sem dinheiro para pagar as contas, com problemas em casa. Porque ele sempre fez isso. A igreja apostólica verdadeira passou por muitas dificuldades, foi perseguida, mas foi vitoriosa. Ela venceu. E aí, irmãos, é que nós queremos chegar. Assim como a primeira igreja foi triunfante, a última também o será. Nós confiemos em Deus, porque a vitória é certa. Mas estejamos orando uns pelos outros, porque isso é uma guerra espiritual. E na guerra funciona assim: quanto mais unido o exército, maior a probabilidade de vitória. Eu não sei se todos conhecem a história do exército romano. Por que o Império Romano chegou a ser o que foi no passado? Eles eram invencíveis, não é verdade? Mas existia uma razão para isso. E a razão era a seguinte: todos os dias os soldados faziam exercício de guerra. E eles aprendiam a trabalhar em conjunto. De tal forma que se um estava em risco de ser morto, o outro na retaguarda vinha e o apoiava. E assim a legião de soldados permanecia firme e em pé. Isso é o que deve acontecer também conosco. Por isso nós temos que estar em ligação. Se alguém está sofrendo, poxa, todos sofrem também. E se alguém tem alegria, amém, glória a Deus, é alegria para todos, né? Nós temos que estar nos apoiando. Então vamos estar orando. Quem sabe que o outro está atravessando por dificuldade, vamos orar, vamos ajudar, vamos apoiar, porque certamente as dificuldades serão vencidas e a vitória virá. Amém? Irmãos, a mensagem de hoje, ela tem o seguinte título: Verdades inconvenientes. Verdades inconvenientes. Marquem isso, você que está nos assistindo, continue ligado. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar com você. Vou até dar uma pitada aqui, para daí você entender. Hoje em dia, fica demonstrado, até nos bastidores da política, da notícia, de que há pessoas que consideram determinadas verdades como sendo inconvenientes. Até eu tenho ouvido, nos jornais, notícia de que, olha, fulano de tal está pedindo que façam-se negociações para acabar logo com essa operação de investigação aí do governo anterior, etc. e tal. Por quê? Medo. Algumas verdades podem vir à tona e não são convenientes. Mas sabe que isso que nós estamos vendo nada mais é do que fruto de um conflito muito mais antigo e que tem a sua origem não na política, mas na religião, e vai voltar à tona e vai afetar a todos nós. Em verdade, nós estamos a caminho disso. Nós vamos ter que fazer face a uma nova realidade brasileira, sul-americana, latino-americana e mundial. Mas antes de falarmos disso, nós vamos apresentar a Deus o nosso tributo de gratidão e louvor. Nós estivemos há pouco dando os testemunhos, agradecendo a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas,
E agora nós vamos ter o privilégio de demonstrá-lo também por meio da atitude. Eu queria convidar meus amados irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículos 10 e 11. Promessas de prosperidade espiritual e também de garantia da nossa necessidade material. O Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem gostaria de ter essa experiência na vida? Hein? Todas as nações te chamarem bem-aventurado, quer dizer, feliz. Eles vão olhar para onde você mora e vão dizer: olha, lá é um lugar de alegria, lugar deleitoso. Essa promessa foi dada e ela tem uma condição: seja fiel para com o Senhor. O Senhor disse: 10% da sua renda deve ser devolvida a Ele, porque Ele deu 100%. Obviamente, nós atravessamos por dificuldades, Deus sabe, e nós vamos estar orando também por isso, porque Deus conhece a situação de cada um de nós. Mas, se nós propusermos em nosso coração sermos fiéis, a bênção há de vir. Porque Deus sabe aquele que há de cumprir quando receber a bênção. Meus queridos irmãos, lembrando, principalmente para você que nos assiste na internet, que os recursos são usados única e exclusivamente para a pregação do Evangelho, tal como deve ser. A propósito, nesta semana concluímos a negociação. Nós fechamos um lote de 120 mil folhetos, entre vários folhetos. Alguns eu tenho aqui, você conhece. Por exemplo, esse aqui faz parte do novo lote também. Ele vai enxugar as suas lágrimas. Tinha acabado. Foi bem aceito, bem distribuído. Ele fala sobre o estado dos mortos, dá esperança para muitas pessoas. Também outros modelos de folhetos. Tem o folheto de saúde, esse nem sei se temos aqui, já acabou, mas graças a Deus está saindo um novo lote. Estamos saindo com um novo folheto, vocês vão de conhecer. Ele tem um título que é o seguinte: que farei para herdar a vida eterna? Então ele entra direto no foco do Evangelho, ponto da salvação. E além disso também, mais um outro folheto sobre como será o fim. Um folheto que fala sobre a profecia de Daniel, capítulo 12. Enfim, novos materiais, além daqueles que você já conhece. Esse para a família, né, que diz: você ganhou um descanso, olha aqui uma foto bonita, aí é toda a família reunida. Hoje em dia é um sonho, né, para muitas pessoas, porque esse estereótipo de família aqui está desaparecendo em meio à nossa sociedade. Mas eu tenho certeza de que o propósito de Deus há de ser cumprido na vida dos fiéis. Então, meus queridos irmãos, nós que estamos na igreja sede, você que está assistindo, aproveite a oportunidade. Os folhetos não têm custo. Quem quer evangelizar, solicita, nós enviamos. Quem mora fora da nossa cidade, paga só o correio, só o frete. Tá? O resto é gratuito. Se você mora fora, quer o material, então anota lá, nosso e-mail: contato@advertenciafinal.com.br. Esse também é o e-mail para você questionar e saber como você pode enviar dízimos e ofertas para este ministério. Se Deus te convenceu de que este é o lugar que prega a verdade, se Ele te tocou a fazer isso, então entre em contato. Nós vamos te dizer como você pode fazer. Amém? Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus, e enquanto estivermos cantando, aqueles que estão preparados podem fazer a sua devolução.
foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Cante com o coração. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida a ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos te agradecer porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. Queremos te agradecer pela vida, também pelo alimento, vestuário, que são demonstrações do teu amor por nós. De forma especial, ó Deus, queremos pedir também em favor de todos aqueles que atravessam dificuldade financeira. Que o Senhor possa abrir as portas, quer do trabalho, quer do emprego, para que cada um, Senhor, tenha o suficiente para si, para abençoar os pobres e também para abençoar a tua obra. Abençoa todos os projetos honestos e lícitos que o teu povo tem na terra. Que eles possam prosperar, Senhor. E principalmente dê também a cada um de nós sabedoria para administrar, como o Senhor deu a Salomão no passado, ó Deus. E assim possamos sempre fazer o máximo e o melhor com o que vier às nossas mãos. Pedimos também sabedoria na administração destes pequenos recursos, Senhor, que vêm até a tua caixa do tesouro. Que sejam administrados de forma a render o máximo para ti. E assim, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, muitos venham a conhecer a tua palavra. Muitos venham a tomar a decisão mais importante das suas vidas, que é entregarem-se a Jesus e obedecerem à sua verdade. Amém. Pedimos a Deus que o Senhor esteja conosco nesta segunda hora. Fala a cada um de nós, ó Deus. Dá ao povo mente e coração aberto para entender, para ouvir e disposição de pôr em prática os teus ensinos. Amém. E em especial quero pedir também que o Senhor me esconda na rocha, que é Cristo Jesus, e venha falar por meu intermédio. Não seja eu, o homem, mas seja o Senhor a transmitir a tua mensagem a quem necessita. Amém. Rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãos, convido a todos para abrirem as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Lembrando o título da mensagem de hoje, que é Verdades Inconvenientes.
Acredito que cada um aqui já teve em algum momento que carregar no seu coração uma verdade inconveniente, não é verdade? E gera um desconforto fazê-lo, não é verdade? Mas muitas vezes entendemos que isto é necessário. Saibam vocês que nós não somos os primeiros a termos que nos desincumbir dessa tarefa. Não somos os primeiros. Já na época de Jesus isto acontecia. Em João capítulo 9, a Bíblia nos fala de uma ocasião, num dia de sábado, quando Jesus curou um cego. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Óbvio, né? Quem que não diria? 18. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viam. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este nosso filho é nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, ele falará por si mesmo. Agora notem, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Meus queridos irmãos, os pais receberam uma grande bênção do Senhor. Imagina quanta angústia aqueles pais tinham passado por ver o seu filho cego. E naquela época, meus queridos irmãos, o cego não tinha oportunidade de trabalho porque eles viviam da agricultura. Como é que eles iam fazer? Né? Obrigado. Então o cego não podia colher, o cego não tinha como ajudar no plantio, o cego não via o mato para carpir, certo? Então o cego era um peso morto, entre parênteses, dentro da casa, dentro da família. Só que eles receberam então a grande bênção. Tudo o que eles queriam aconteceu. Jesus curou aquele cego. Aquele cego agora via. O filho deles era normal. E agora eles foram chamados para estarem ali em frente aos pastores da igreja aonde eles frequentavam. Paremos aqui um pouco. Vamos pensar em Deus, Jesus e os anjos, certo? Deus, Jesus e os anjos, lá no céu. Eles viram há muitos anos aqueles pais sofrendo. Eles viram aquele menino, aquela criança que era discriminada, aquela criança que ficava de lado, aquele adolescente que não teve uma vida normal, aquele cego que possivelmente não casou, aquele homem que estava ali dependendo do favor dos outros. Esse era o filho deles. E aí Deus, movido de íntima compaixão, toca o coração do seu filho Jesus Cristo, porque diz o começo do capítulo que quando eles se aproximaram daquele cego, os discípulos já disseram para Jesus o seguinte, verso 2: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Aí olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus estava olhando aquilo ali. Deus tinha um propósito. Deus queria mudar aquela vida. E Deus levou o seu filho, não foi qualquer profeta. Deus levou Jesus a tocar aquele cego. E aquele cego foi curado. E agora, meus queridos irmãos, imaginem só, Deus como pai, vendo a alegria daquele cego, vendo a alegria dos pais, e os anjos também, como é que eles deviam estar? Alegres. E aí não passa muito tempo, aqueles pais são chamados pelos pastores da igreja, que se dizia igreja de Deus. E aí os pastores estavam o quê? Com ódio de Jesus. Ódio. E aí os pastores perguntam. E era a hora do pai e da mãe fazerem o quê? O que Deus e os anjos estariam esperando? Poxa, nós demos uma grande graça para eles. Tudo que nós esperamos agora é que eles retribuam um pouquinho. Agradecer. Não é muita coisa, né? Só dizer, olha, não, foi Jesus que curou, realmente estamos muito agradecidos a Deus por tudo que aconteceu, não é assim? Mas foi isso que eles fizeram? Não. Por quê? Porque confessar a Jesus era uma verdade inconveniente. Inconveniente. Por quê? Já sabia-se que se alguém confessasse Jesus, ia ser objeto do ódio dos pastores, ia ser excluído da igreja. E eles não queriam sair da igreja onde o pai frequentava, onde a mãe frequentava, os avós frequentavam, os parentes estavam todos lá, os vizinhos, certo? Os amigos. Então, embora Deus tivesse feito algo muito grande por eles, eles acharam que aquilo não era suficiente. Eles acharam que o que eles tinham já era melhor do que o milagre. E eles resolveram não confessar a Jesus, por não quererem levar uma verdade que era inconveniente. Irmãos, se vocês estivessem ali, no lugar dos anjos, ou talvez do ladinho dos anjos, assistindo o filminho lá na Terra, né? Como é que é? Current News, né? Acontecendo agora, just now. Aí vocês vissem os pais darem aquela resposta mais hipócrita. Como é que vocês iam se sentir? Como é que vocês iam falar em relação a eles? O que vocês iam falar deles? Traição. Eu acho que talvez o mínimo que alguém diria era: puxa, que mal agradecido. Não é verdade? Que mal agradecido. Puxa, acabou de receber a maior bênção. Nem para dizer, né? Nem para agradecer. Meus irmãos, uma verdade inconveniente. Quando a pessoa não quer confessá-la, ela pode até perder o céu por causa dessa verdade. Vou repetir. Quando alguém não quer confessar uma verdade inconveniente, pode perder o céu. Pergunta aos amados: alguém pode entrar no céu sem Jesus? Aqueles pais confessaram a Jesus? Então eles poderiam entrar no céu? Abra em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, ok, Deus conhece o meu coração, mas continua, e com a boca se faz confissão para a salvação.
com a boca se faz confissão para a salvação. Então, meus irmãos, não basta dizer Deus conhece o meu coração. Se a minha boca não testificar, vou ficar de fora. Sabe por quê? Porque às vezes pode ser que eu diga, Deus conhece o meu coração, e Deus lá em cima está dizendo, eu conheço mesmo, e eu vejo que não tem fidelidade aí. Porque a boca não se abre. É o que ele poderia dizer daquele casal. Não é verdade? Então, irmãos, cuidado. Cuidado com essa palavra, Deus conhece o meu coração. Né? Fiquem tranquilos, irmãos, não há problema. Cuidado com essa palavra, Deus conhece o meu coração. Na verdade, Deus, Ele conhece mesmo. Só que Ele conhece melhor do que nós. Melhor do que nós. É aí que nós queremos chegar. Irmãos, não se preocupem, não foi nada. Pode trazer os irmãos lá. Eu sei por que isso acontece. Porque o diabo não gosta dessa mensagem, mas ele vai se dar mal hoje. Vamos esperar os irmãos voltarem e a gente vai dar sequência. Né? Irmãos, podem vir, por favor. Vamos lá. Então, irmãos, não vamos dar atenção para aquilo que o diabo quer fazer. Ele só quer que a gente perca a concentração e a palavra não chegue. Mas a palavra vai chegar. Amém? Então, irmãos, fiquem todos descansados. Ninguém se preocupe com isso aí. Amém? Irmãos, então voltando aqui. Uma verdade inconveniente pode tirar-nos do céu, caso nós não a confessemos. E eu queria continuar com essa meditação em Romanos 10, mas eu queria ler com vocês um versinho antes. Versículo número 8. Versículo número 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aí é que ele entra. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então, confessar a Jesus tem a ver com o quê? Com a palavra. Com a palavra de Deus. Naquele caso, a palavra era: quem curou o teu filho? O Senhor Jesus curou o meu filho. Ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Mas a palavra não se resume a isso. A palavra, ela tem mais de 1000 páginas. Eu estou com ela nas minhas mãos. Não é verdade? A palavra está junto de nós. Quem aqui não está com a Bíblia na mão? Todos estão com a Bíblia. A palavra está aqui, junto de nós. E é inconveniente confessar a verdade da palavra? Muitas vezes é. Sabe quando é? Quando a minha igreja não acredita exatamente naquilo que a palavra diz. Aí é inconveniente eu confessar a verdade da palavra. Não é assim? Por quê? Porque se eu confesso, eu vou ser excomungado. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Ah, não, você está fora do dogma da igreja. Puxa, mas eu estou com a palavra. Não, mas você está fora. É como os fariseus faziam. Olha, Jesus é um profeta. Jesus curou. Esse aí não é profeta coisa nenhuma não. Então você está fora. Irmãos, queria convidá-los para abrirem as Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Onde é que a gente vai chegar? Aliás, antes de Mateus, por favor, Apocalipse, capítulo 14, versículo número 8. Quando chega no tempo do fim, Deus tem uma verdade
muito inconveniente, a qual deve ser proclamada. E aqueles que confessarem o Senhor Jesus, proclamando esta verdade, serão salvos. Mas aquele cuja boca não se abrir, não será salvo. Versículo 8. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Para quem que isso aqui tem que ser proclamado? Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. É para dizer para o mundo inteiro que Babilônia caiu. Quem é Babilônia? Vamos para o capítulo 17. Versículos 4 até 6. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Está aqui a Babilônia, uma mulher. Versículo 6. Vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Mulher na Bíblia representa quem? Igreja, a noiva de Cristo. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, aquela a quem ele vem buscar. Nós somos parte da noiva. Efésios capítulo 5, ali ele diz: Maridos, amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 5. Efésios 5. Versículos 31 e 32. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Está aqui. Então, Babilônia é uma mulher que tem embriaguez, quer dizer, ela já bebeu tanto sangue do santo de Deus que ela foi considerada pelo céu como bêbada. Uma igreja responsável pela morte de milhões de santos. Quem seria? A igreja que na época da Inquisição, das Cruzadas, matou mais de 100 milhões de pessoas. Nenhuma igreja atingiu essa cifra, ok? Então a igreja católica. Tem outras evidências. Por exemplo, também é dito que ela estava adornada, né, com púrpura e escarlata. São exatamente as cores usadas nos paramentos dos cardeais, né, e até do Papa também. Tem aquela vestimenta branca, aquela que está por baixo, mas em cima tem a estola. E no caso dos cardeais tem o barrete. O barrete é aquele chapeuzinho redondinho, né, que fica aqui em cima. Então, irmãos, Deus, já quando o apóstolo João estava vivo, escreveu o Apocalipse, ele já identificou. Né? Então hoje, no tempo do fim, ele dá a seguinte mensagem: a igreja católica caiu. Ah, mas não pode. A resposta católica é a seguinte: porque lá em Mateus 16 está escrito que Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos abrir Mateus? Mateus capítulo 16. Vamos lá. Mateus capítulo 16. Versículos 13 em diante. Chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram:
uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Que eu faço uma pausa. Tem um asterisco aqui na minha Bíblia. Eu já peguei outra Bíblia e também tem o tal do asterisco. E aqui diz embaixo, do grego, Petros. Não quer dizer que ele disse Pedro. Ele falou, tu és pedra. Petros é pedra. Então eu repito, verso 18. Pois também eu te digo que tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui Jesus faz um trocadilho. Pedro fez uma confissão. Qual foi a confissão? Falou, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro, tu és uma pedra. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A que Jesus estava se referindo? A Pedro ou a confissão de Pedro? Ah, mas será que a confissão dele pode ser comparável a uma pedra? O que Pedro falou é comparável a uma pedra que pode ficar ali de fundamento para algum prédio? Ah, irmão, nós temos que entender a linguagem da Bíblia. Deixa a Bíblia se explicar. Vamos parar de filosofar. Outro dia eu recebi um comentário no YouTube. Ah, porque a tua argumentação epistemológica está errada. Meu querido irmão, não adianta você usar palavras que o povo não conhece para tentar se fazer de erudito. Erudição está na Bíblia. Né? Vamos deixar que Deus fale. A mente erudita é a mente bíblica. Né? Vamos abrir então em Efésios capítulo 2. Será que a pedra era a confissão de Pedro? Eram as palavras dele? Ou a pedra era a pessoa dele? Efésios capítulo 2. Pode abrir na Bíblia católica ou na Bíblia evangélica. Vai ser a mesma coisa. Ok? Efésios capítulo 2. A partir do versículo 19, palavras do apóstolo Paulo. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, a Bíblia diz que nós somos equivalentes a casas. Somos comparados com uma morada. Deus mora em nós, versículo 22. Deus mora em nós pelo seu Espírito. Agora, como é que a nossa casa é edificada? A casa tem a ver com a nossa crença. E a crença, ela só existe quando a gente recebe a palavra. Quando alguém fala. Por isso que ele começa dizendo, lá no verso 19, vocês não são mais estrangeiros, vocês efésios, vocês não eram judeus, vocês não eram do povo de Deus, mas agora vocês são. Por quê? Porque vocês creram na palavra. Quem pregou? Verso 20. Vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos pregaram para os efésios e eles aceitaram a palavra. Então, qual foi o fundamento da casa? A pedra fundamental da casa? A palavra. A palavra que eles deram. Certo? A palavra, eles pregaram e anunciaram a Jesus, aí sim, correto? Anunciaram a Jesus
E esta mensagem foi aceita. A igreja cristã é fundada sobre uma confissão. A confissão é: creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Nós lemos em Romanos: se com a tua boca confessares, então você será salvo. Não é assim? Com a boca confessar o Senhor Jesus. O que Pedro fez ali? Ele confessou: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: Pedro, tu é Petros. Esta confissão é a pedra sobre a qual eu hei de edificar a minha igreja. E no Novo Testamento há várias provas disso. Nós vamos abrir algumas delas. Por exemplo, livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 36. Estava havendo uma conversa entre Filipe e o eunuco da rainha de Candace. O eunuco era um alto funcionário do governo da Etiópia e estava recebendo o evangelho pregado pelo apóstolo Filipe. No versículo 35, disse que Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Qual foi a confissão? Creio que Jesus é o Filho de Deus. A mesma confissão de Pedro, correto? Então agora Filipe, o eunuco, pôde ser batizado. Ele já era parte desta grande casa espiritual, da qual cada um de nós é um tijolinho, né? Por quê? Porque agora a crença estava na sua mente. A crença estava na sua mente. Vamos para 1 João. Lá diz a mesma coisa. 1 João, final da Bíblia. Capítulo 5, versículo 5. Vamos ler desde o 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele está dizendo: quem é nascido de Deus vence o mundo. E esse é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Toda pessoa que é considerada por Deus como seu filho espiritual, que é candidata à salvação, que está no caminho certo, é a pessoa que confessou a Jesus como Filho de Deus. Esta é a pedra fundamental sobre a qual a igreja cristã foi fundada. Então, quando Jesus disse para Pedro, Petros, ele estava se referindo não à pessoa de Pedro, mas ele estava se referindo à confissão de Pedro. Lembremos nós que depois daquela confissão de Pedro, não muito tempo depois, Pedro negou a Jesus. E quantas vezes ele negou? 3. Agora imaginemos por algum instante que realmente Jesus tivesse falado para ele o seguinte: tudo que você, Pedro, ligar na terra será ligado nos céus. Então, quando Pedro falou: eu não conheço Jesus, não sei do que vocês estão falando, então aquilo que ele falou na terra teria que ser ligado no céu. A igreja estaria autorizada a não confessar mais Jesus, porque ele não confessou. É ou não é verdade? É verdade.
Se Jesus tivesse dito para Pedro, Pedro, o que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Então, Pedro teria confirmado que nós não temos hoje que crer mais em Jesus. Estamos perdendo tempo aqui na igreja. Olha, rasguem a Bíblia fala só de Jesus. Entendem, irmãos, como é que não dá para interpretar assim? Não tem como. Ah, mas é a resposta da igreja. Não interessa. Não interessa qual a resposta de quem quer que seja. O que interessa é o que Deus está falando. Porque Deus, na Bíblia, está explicando o caminho da vida eterna. Aí eu pergunto para você, meu querido irmão, o que é mais importante para você? Entrar no céu, herdar a vida eterna, ou continuar com seu nome numa lista de membros aqui na igreja? O que é o mais importante? Porque Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor será salvo, nem todo. Então o fato de eu ir para uma igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço, ou fazer a catequese, fazer a crisma, a primeira comunhão, nada disso me garante, nada. Pagar a missa do sétimo dia tampouco vai mudar a situação do morto. A Bíblia fala, a situação do morto já está definida, não gaste seu dinheiro à toa. Eu sei que a igreja cobra para fazer isso, né? Não pague. Olha, nós estamos numa situação de crise no país, não é verdade? Então economize. Economize. Lá em Hebreus, anota aí, tá? Bíblia Católica. Hebreus 9, verso 27. A cada um de nós cabe viver uma só vez e depois disso o juízo. Entenderam? Então, não adianta. Quer fazer alguma coisa por quem está vivo, está na bebida, está na droga, tal, faz agora. Fala para ele, olha, você precisa se converter, você precisa mudar de vida, enquanto há tempo. Se você ama teu filho, teu neto, teu sobrinho, teu parente, enfim, fala com ele agora, enquanto tem chance. Quando você vê ele lá no esquife, no caixão, pode ter certeza, a sorte já está selada. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Sabe, Deus não quer que nós vivamos de conto, de lenda. Muita coisa que a gente escuta não é a verdade. E a gente precisa aprender. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes, nós não vamos terminá-la hoje. Até para não ficar comprida demais, porque quando fica muito comprida a pessoa acaba perdendo todo, né? Mas nós vamos fechar nesse mesmo local, aqui, 1 João capítulo 5, porque tem algo adicional aqui, que gostaríamos que ficasse muito bem frisado, para o nosso próprio benefício. Deus nos ama, Deus quer que nós nos salvemos, e Deus está muito preocupado, sabem por quê? Porque tem uma minoria no universo que ignora Ele. Estou falando a verdade. Mas não é a maioria que ignora Deus? Não. No universo, os rebeldes são a minoria. Por quê? De todos os planetas habitados, só tem rebeldia em um deles. Planeta Terra. Então, bem desse planetinha aqui, no sistema solar, existe uma turma que quando Deus diz uma coisa, eles dizem outra. Quando Deus fala uma coisa, eles se levantam e dizem, Deus não falou. Deus fala por meu intermédio. E eles são arrogantes. Aos olhos de Deus são arrogantes. Por quê? Se coloque no lugar de Deus. Hoje você é Deus, você está sentado lá no trono. Aí você mandou, as tuas ordens estão lá, estão escritas aqui. Aí chega lá no livro, né? Lá na terra, aí tem gente carregando o livro. Aí aparece lá na terra pessoas que elas falam o seguinte, Deus me deu autoridade e eu mudei o que está aqui. Agora é o que eu falo que é a verdade. Você, Deus, estaria lá no trono. Como é que você se sentiria em relação a essa pessoa? O que você pensaria? Vamos lá. Rebelde, o que mais? Podem falar, falem. Quero ouvir. Se sentiria humilhado, interessante. Interessante. Né? O que mais?
Ó que pretensioso. O que mais? Irmãos, olha, por essas 3 palavras. Traidor. Escarnecedor, né? Exaltador, arrogante. Está vendo que nós mesmos, com o nosso pouco senso de justiça que temos, conseguimos chegar a entender o que Deus vai fazer com esses? É a sentença que Deus vai dar. Estão entendendo? Quando alguém se levanta, a Bíblia fala uma coisa, a pessoa diz, não, eu mudei, agora é assim. Ou a Bíblia diz isso, ele fala, não, não diz. Olha, Deus disse isso através da sua palavra. Não é Deus. Então Deus olha e pensa todas essas coisas da pessoa. Entende? Deus não fica satisfeito. Na verdade, Deus olha e com todo direito, Ele pode pensar, puxa, em todo o universo, todo mundo é agradecido pelo que eu fiz. Todo mundo me louva. Toda semana as pessoas vêm aqui, me adoram. Ninguém é obrigado. Porque eles reconhecem quanta coisa boa eu fiz para eles. Só ali, além de eu dar tudo, eles foram rebeldes, eu dei o meu filho para morrer por eles, e além disso, eu falo sim, pois esse agente levanta e fala, não. Irmãos, agora, e a nossa mente, como é que vai ser? Nós vamos pensar como Deus pensa? Ou nós vamos pensar, não, mas sabe o que é? É porque todo mundo pensa diferente, não dá para você ficar batendo de frente com todo mundo e tal. Vamos falar a verdade? É que essa verdade é inconveniente. Aquele casal, os pais do cego, pensaram isso. Ignoraram o grande favor que Deus fez. Ignoraram o apoio que o céu deu, que os anjos deram, que a maioria estava dando, só que eles não viam com seus olhos físicos. E aí, eles ignoraram e deram as costas para Deus e não confessaram ao Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, o momento crucial da nossa vida, ele pode passar sem a gente se dar conta. É aquele momento no qual nós temos a oportunidade de confessar a verdade, de dizer, não, a Bíblia diz que isso aqui é errado, a Bíblia diz que o homossexualismo é errado, que o homossexual não vai para o céu, tem que se arrepender. A Bíblia diz que o dia de observação para adoração e culto é o 7º da semana, é o sábado, Êxodo 20, versículo 8. E a Bíblia diz que a lei não caiu, e que aquele que guarda Jesus vai obedecer à lei. Meus irmãos, Deus está esperando para ver qual vai ser a nossa reação. Vamos nós confessar uma verdade que é inconveniente? Ou vamos nós trair a Jesus? Será que Deus vai olhar para nós com um sorriso de satisfação, vai dizer, puxa, amém, glória, estou feliz. Vejo gratidão por tudo que eu fiz na vida dele, agora ele confessa a verdade. Ou será que Deus vai olhar e falar, poxa, apesar de tudo que eu fiz, não é capaz nem de dizer o que a minha palavra diz? Essa é uma resposta que cada um de vocês terá de dar ao universo. Porque nós somos espetáculos aos anjos e aos mundos não caídos. E quando você estiver rodeado de pessoas, mesmo que seja aqui na terra, multidões, esperando que você confesse algo, talvez cheios de ódio, pensando que caso você dê a resposta que eles não querem, vão te matar, lembre-se que há uma multidão muito maior de espectadores, invisíveis hoje, mas um dia vão estar visíveis. Eles estão esperando você confessar com a tua boca a verdade. Terminamos com essa leitura. 1 João 5, versículos 1 em diante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo,
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, este confessou, este faz parte da igreja espiritual. Mas este que crê é aquele também que guarda os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos do Sinai, está aqui. O amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Que ninguém confunda-se em respeito a isso. A caridade não vai salvar ninguém. A caridade é uma obra que auxilia as pessoas? Sim, auxilia. Mas, se ela não vier de um coração renovado pela graça de Deus, ela não beneficia nem quem fez. Então, meus queridos irmãos, Deus hoje espera que nós confessemos a Jesus, mas de fato, coração e boca. Confessemos que os seus 10 mandamentos estão válidos. Porque se nós não fizermos esta confissão, lá no céu, nós seremos vistos como? Rebeldes, traidores, pessoas que querem humilhar a Deus, pessoas arrogantes. Mas se por outro lado nós fomos agradecidos pelo grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, por essa oferta maravilhosa que Deus fez por nós, e nós, diante de quem quer que seja, confessemos a sua verdade, a verdade de Deus, então Jesus nos receberá no céu e dirá: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Quem gostaria de chegar no céu e ouvir essas benditas palavras do Senhor? Bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, você me confessou, agora eu vou te colocar sobre o muito. Não desanime, meus queridos irmãos. Nós somos um povo pequeno e fraco aos olhos dos homens, mas Deus é conosco. Deus vai nos dar força e vitória. Confesse a Jesus e a sua verdade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós como pequena igreja, povozinho, nós queremos agradecer ao Senhor pelo imenso sacrifício que o Senhor fez em favor de cada um de nós. O precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário fala com mais força do que qualquer outra coisa poderia falar aos nossos corações. Pedimos que este sangue não seja em vão no caso de nenhum de nós, mas que ele sempre nos convença a te confessar. Mesmo quando confessar a tua verdade e os teus mandamentos seja inconveniente para a sociedade. O Senhor Jesus suportou toda a humilhação na terra, confessando a verdade para nos salvar. Ajuda-nos a confessá-lo com alegria também. E que nada venha nos mover deste objetivo, deste propósito. Dá-nos paz de coração, a Deus. Que ao sair daqui, tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco. E não só neste momento, mas em todas as situações onde fomos colocados contra a parede para confessar a tua verdade, para ter de dizer que o erro é erro, que a verdade é verdade, e que a igreja que não prega a verdade caiu, não importa qual ela seja. Que o Senhor nos dê força. Amém. Nós confessemos isso. Amém. E não queremos fazer injustiça aqui, Senhor. Sabemos que a igreja caída não é uma só, mas quase todas as igrejas estão ensinando o erro. Que tenhamos nós o valor de dizer às almas que estão enganadas nestas igrejas que as igrejas caíram. E que estas almas tenham o valor de confessar ao Senhor Jesus. Que não sejamos nós como aquele casal, escravo da igreja judaica, mas que sejamos livres em Jesus. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, queria estender o convite a você
para que você continue acompanhando as mensagens. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você em mais oportunidades. Razão pela qual quero te convidar para o nosso próximo encontro, que está pré-marcado para terça-feira. Terça-feira, anote lá, 8h20 da noite, horário de Brasília. Você nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. E também por meio do site advertenciafinal.com.br. Lembrando que se você foi convencido por Deus de que este é o ministério que prega a verdade, que esta é a Igreja de Cristo e quer fazer parte desta igreja, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria para nós poder te auxiliar nessa caminhada. E se houver um grupo, uma célula, uma igreja próxima a você, vamos indicar para que ou você seja visitado ou você possa participar das reuniões também. Então anote lá, nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus e até a próxima.